Muito bem, rapaziada, tudo bem com vocês? Bom dia, segunda-feira, hoje, 10 de julho, 7h01 da manhã, estamos ao vivo, começando o Desperta ICL em todos os canais do ICL. Notícias lá no YouTube, lá no Facebook, lá no... Se você quiser acompanhar, este programa está ao vivo de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. E hoje, além disso, estamos ao vivo nos canais do ICL, no canal do Eduardo Moreira, no meu canal no YouTube lá também. E além disso, eu gostaria de dar muito obrigado e as boas-vindas para o pessoal da TVT lá de São Paulo, que está transmitindo este programa também, o pessoal da TV Quirimurê na Bahia e também a Rádio Brasil Atual, TV Quirimurê na Bahia, Rádio Brasil Atual de rádios em São Paulo e TVT em São Paulo também. Então, sejam bem-vindos todo mundo dessas três emissoras que agora fazem parte da rede do Desperta, né? Tá tudo certo, né? Isso, gente, né? Comecei dando o texto correto aqui. Então, claro que a gente vai ampliar a nossa audiência a partir de hoje, né? O primeiro dia. Bem-vindos, pessoal da TVT. Bem-vindo, pessoal da Rádio Brasil Atual. Bem-vindo, pessoal da TV Quirimurê. Muito obrigado pela parceria. Este programa se espalha, né? O Pedro Falcão, tudo certo com você, Pedro Falcão? Tudo bem? Tudo ótimo. Não dormiu nada? É isso? Tá feliz em voltar? Tô feliz em voltar. Ficou 2 semanas sem trabalhar, o Pedro Falcão, né? É. Ficou dormindo, Pedro Falcão? É? Mais ou menos. Tá trabalhando também, Pedro Falcão. É ator, para quem não sabe, né? Uma hora mostraremos os dotes artísticos do senhor Pedro Falcão por aqui. Muito bem, rapaziada. Ó, quem tá chegando por aí já vai deixando seu like, vai assinando o nosso canal, vai fazendo aquela coisa toda, né? Muito obrigado pela audiência de sempre. Pessoal que tá já nos nossos comentários, principalmente lá no YouTube, né? Diga de onde você está assistindo ou ouvindo este programa. Muita gente nos acompanha em vários países do mundo. Aliás, passei 2 semanas aí viajando, falando em universidades, aquela coisa toda. Quem acompanha o programa sabe que estávamos em viagem, né? E muita gente acompanha este programa, brasileiros principalmente, mas não só, estrangeiros também acompanham o Desperta, acompanham o ICL no geral, né? Que vivem na Europa. O pessoal pega aquele horário ali do meio-dia, né? 11 horas, está cozinhando, aquela coisa toda. Então fica a dica para vocês aqui. Se você não consegue assistir a este programa, ficar ali olhando na telinha, deixa o programa ligado como se fosse o seu bom e velho programa de radinho, porque é isso que a gente faz aqui. A gente vai ler as principais notícias do Brasil e do mundo e, claro, trazer os conteúdos para a gente entender também como aquela notícia foi feita, por que foi feita, onde está sendo publicada, quais são os interesses que estão por trás, não só da notícia, mas de quem a notícia. Aliás, hoje teremos um exemplo disso aqui. Vai entender mais ou menos como as coisas caminham, porque o mundo dá voltas, né? As coisas vêm e voltam. A gente teve uma grande discussão sobre o PL das fake news. Essa discussão vai voltar e eu quero mostrar para vocês como as empresas de tecnologia estão fazendo a caminha para quando essa discussão chegar, ela ser muito mais fácil do que foi da outra vez, tá bom? Então, vamos lá. Ó, gente, antes de mais nada, uma notícia de serviço importante aqui. Lembram que uns meses atrás o governo brasileiro falou que tinha uma grana, nossa, dos brasileiros, parada lá, porque era uma grana que o Banco Central tinha recolhido em umas operações financeiras e tal, desde 1000 anos atrás? Então, muita gente foi atrás desses dinheiros e conseguiu recuperar essa grana, mas ainda tem gente que não correu atrás desse dinheiro. Então, olha só, brasileiros ainda não resgataram 7 bilhões de reais. Então, olha aqui, ó. Importantíssimo, tá? Aquele sistema de valores a receber, que foi notícia uns tempos atrás, né, do Banco Central. Então, cerca de 36,5 milhões de pessoas físicas e 2,8 milhão de pessoas, milhões no caso, né, UOL, de pessoas jurídicas têm algum dinheiro esquecido em bancos ou instituições financeiras. Então, se você está nos vendo agora, nos ouvindo, não é pequena a chance de ter grana sua parada que você pode receber de volta, que foi tomada uns anos atrás aí, tá? 36 milhões de pessoas físicas, né? Então, o primeiro passo, tem um site que o governo criou no ano passado, que é o site seguinte, ó, valores a receber.bcb, de Banco Central do Brasil, né? Então, valores a receber. Vou dar um tempinho para as pessoas anotarem. Ponto BCB. B de bola, C de casa, B de bola, de Banco Central do Brasil, tá? .gov.br. Entra nesse site depois do programa, pode ser no meio da tarde, no meio do dia, quando você puder, para ver se você não tem uma grana parada lá. Tem um lugar que você tem que acessar lá, que é o tal do
acesse sistema de valores a receber. Aí você faz o login lá e descobre se você tem um dinheiro parado. Essa grana, se não me engano, era do que era esse negócio mesmo? Deixa eu ver se tá explicado aqui. Bom, se você solicitar esse dinheiro, vai ter uma devolução via Pix em até 12 dias úteis, né? Então, é rápido, pelo jeito, a coisa funciona, né? E diz aqui do que é, eu não lembro exatamente. Dinheiro esquecido no Banco do Brasil. Que dinheiro é esse? Permite pessoas físicas, jurídicas. Contas correntes ou poupança encerradas com saldo disponível. Sabe quando você fecha uma conta corrente ou poupança e fica lá um dinheirinho? Então, esse dinheiro é seu, né? Nunca voltou para você. Tarifas cobradas indevidamente, parcelas ou obrigações relativas a operações de créditos cobrados indevidamente, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários de cooperativas de crédito, recursos não procurados de grupo de consórcios encerrados, por exemplo, e contas de pagamento pré-paga ou pós-paga encerradas com saldo disponível, tá bom? Então corre lá, eu vou repetir o site aqui, para quem não pegou, valoresareceber.bcb, de Banco Central do Brasil.gov.br. Voa para lá que tem 36 milhões de pessoas que ainda não essa grana, então vai lá que pode ter dinheiro seu lá esperando para receber, tá bom? Vamos lá então para o jornal O Globo de hoje, coluna do Lauro Jardim. Governistas querem fechar o cerco a Anderson Torres na CPI do golpe. CPI do golpe que volta esta semana, amanhã, né? Quentíssima. Com a convocação para ouvir Anderson Torres já acordada para ocorrer na volta das atividades da CPI parlamentar mista do golpe, governistas decidiram fechar o cerco ao ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, convocando também Alessandro Moretti, atual diretor adjunto da ABIN e que foi secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública na gestão de Torres. A ideia do deputado Duarte Júnior, autor do requerimento, é aumentar a pressão para que o próprio Anderson Torres não omita informações durante seu depoimento, já que outros podem dar outras versões caso Torres decida ficar em silêncio. Ainda não há data para o depoimento de Anderson Torres, mas a expectativa é que os requerimentos sejam aprovados na próxima terça-feira, portanto, também conhecida como amanhã, antes do recesso parlamentar. Então, isso aqui, notícia lá trazida pelo jornal O Globo, né, em cima, talvez aí, um dos principais, tá aqui o homem, né? Talvez aí um dos principais personagens, com certeza, né? Um dos principais personagens dessa articulação toda que levou ao 8 de janeiro. Lembrando que Anderson Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no momento dos atos golpistas e não estava no Brasil. Foi preso com ele, para lembrarmos, prendida a tal da minuta do golpe, que basicamente era um projeto, né? Que estava na casa dele, que seria assinado pelo senhor Jair Bolsonaro para decretar uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, acredita-se, claro, que o grande alvo dessa história toda seria Alexandre de Moraes. Aquele seria o primeiro e mais importante passo que efetivamente levaria o Brasil ao que a gente veria que poderia ser um golpe de Estado de fato, né? Muito bem, seguimos com notícias da CPI. Essa semana teremos CPI, né? CPMI do 8 de janeiro retoma trabalhos com o depoimento de Mauro Cid na terça-feira. Ex-ajudante de ordem de Bolsonaro seria ouvido no dia 4 passado, mas a audiência foi adiada devido às discussões sobre a reforma tributária e o CARF. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, é esperado para ser ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, na terça-feira, portanto, amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Lembrando que a gente faz o Desperta aqui das 7 às 8, ao vivo. Depois entra o ICL Notícias primeira edição, e durante o ICL Notícias primeira edição, claro, vão entrando flashes ao vivo, principalmente da nossa magnífica Heloísa Vilela, né, nossa repórter que está em Brasília e que fica acompanhando a CPI. E, claro, se você quiser acompanhar a CPI depois do N1, depois das 10h30, o ICL também faz em todos os canais aí do ICL a transmissão das CPIs. Então pode passar o dia inteiro por aqui, tá, galera? Inicialmente, Mauro Cid prestaria depoimento na semana passada.
mas a audiência foi adiada em meio aos esforços da Câmara dos Deputados em focar sua agenda na aprovação da reforma tributária e das alterações do CARF antes do recesso parlamentar. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo, autorizou o Cid a ficar em silêncio durante seu depoimento e ele não precisará falar sobre fatos que possam incriminá-lo. Porém, ele foi obrigado a comparecer à CPI e não poderá faltar. Isso é por causa daquela diferença, né, gente, que quem acompanha a CPI sabe, entre testemunha e investigado. Se a pessoa vai como testemunha, ela precisa responder as perguntas e não pode mentir, né? Uma testemunha não pode mentir. Se ela vai como investigada, se a pessoa vai como investigada, também não pode mentir, em tese, porque a gente viu já que dá para mentir. Nessa CPI dá para mentir, de boaça, né? O presidente da CPI até dá uma ajudada na pessoa, né? Vai lá, a pessoa pede escusas e fica tudo bem, né? Mas a pessoa não é obrigada a falar, né? Por quê? No Brasil, nós não somos obrigados aqui, neste país, a criarmos provas contra nós mesmos. Então, a pessoa não é obrigada a responder. O Mauro Cid vai nessa situação, que é uma situação que muitas vezes as pessoas não falam nada. Aliás, teve uma situação na semana retrasada, que foi lá o senhor George Washington, o cara que explodiria um caminhão de gasolina de aviação em Brasília, em dezembro do ano passado, foi lá e pouco ou nada respondeu, né? Até teve a deputada Duda Salabert, que fez até uma provocação perguntando para ele se a Terra era plana, e ele falou que não iria responder, né? Fazendo a pergunta para evidenciar o ridículo da situação. O senhor Mauro Cid vai à CPI também nesta condição. Não sabemos o que pode acontecer, lembrando que Mauro Cid está preso ainda, né? Então sairá da prisão para o depoimento. Não sabemos em que ponto está. Ao longo das últimas semanas, a gente viu várias notícias, né? Que o Mauro Cid poderia estar se afastando do Bolsonaro, não se afastando do Bolsonaro, o bolsonarismo e o Bolsonaro estariam deixando o Mauro Cid sozinho, depois não estariam mais deixando sozinho, os bastidores ferveram em relação a isso, não se sabe exatamente qual a condição do Mauro Cid e nem exatamente como andam as relações entre, principalmente, a família Bolsonaro, porque o Mauro Cid não é um bolsonarista como a gente conhece, né? Ele não é um desses deputados bolsonaristas, ele é um cara da família, praticamente, um cara que conviveu ali com a família Bolsonaro durante todos os anos da presidência, né? Então, aguardemos para ver o que acontece de fato amanhã. A notícia aqui da CNN Brasil lembra que foi no celular do ajudante de ordens que a Polícia Federal encontrou mensagens com outros militares que planejavam um possível golpe de Estado. Entre os interlocutores estava o coronel Jean Lavande Júnior, que cobrava Cid para que fosse colocado em prática um plano em 8 etapas para que as Forças Armadas assumissem o comando do país diante da derrota de Bolsonaro nas urnas. Lavande é aquele que falava para o Mauro Cid provocar o Bolsonaro, para o Bolsonaro dar algum tipo de ordem, né, que o Exército, ao menos a parte do Exército, que esse Lavande Júnior conhece ou controlava, né, em alguma medida, se colocaria nas ruas para iniciar esse golpe militar, civil-militar, autogolpe, chamaremos lá como quisermos na história, né? Desde que foi preso no início de maio, o tenente-coronel já foi ouvido 6 vezes pela Polícia Federal, mas o depoimento na CPI vai ser diferente dos demais, já que ele será a primeira vez que o ex-ajudante de ordens prestará um depoimento em público. Cid foi preso por suspeita de participação no suposto esquema de fraude em certificados de vacinação durante a pandemia da Covid-19. Ele também é investigado em outros 2 inquéritos que apuram o envolvimento dele nos atos do 8 de janeiro e no caso das joias recebidas pelo governo Bolsonaro da Arábia Saudita. As joias não foram recebidas pelo governo Bolsonaro. Vamos fazer aquilo que os meus colegas jornalistas adoram que eu faça, só que não. As joias não foram recebidas pelo governo Bolsonaro. Por quê? Porque elas não foram recebidas de modo formal com documentinho assinado. Justamente este é o problema, né, dona CNN? Então a gente aqui precisa apontar essas coisas. As joias foram recebidas pela família Bolsonaro.
São coisas diferentes. Se elas tivessem sido recebidas pelo governo Bolsonaro, não seria um escândalo, porque elas seriam recebidas pelo governo, né, o Pedro Falcão? Pegaria um documentinho lá, assinaria o documentinho, colocaria no acervo da presidência, né? Aquela coisa toda. Não teria, isso aqui não seria sequer notícia, né? Elas foram recebidas pela família Bolsonaro. O Mauro Cid é personagem disso, aqui está o Mauro Cid, né? Porque o Mauro Cid foi o homem encarregado de tentar recuperar as joias na alfândega do aeroporto de Guarulhos. Não canso de elogiar. Aliás, fiz uma viagem infernal nesse final de semana, graças à grande companhia aérea Latam, né? Mas não canso de elogiar os funcionários, os servidores, grandes brasileiros que trabalham no aeroporto de Guarulhos, que seguraram as joias ali, né? O Bolsonaro, o Mauro Cid no jatinho da FAB, Mauro Cid desceu lá, vocês lembram dessas imagens, né? Tem até uma imagem do assessor com um celular, né? E falando pro servidor da Receita, né? Pro servidor da Receita explicar para o Bolsonaro por que não era possível liberar as joias. O servidor da Receita fala: não, senhor, eu não vou falar com ninguém, não. O senhor aqui é o seguinte: o senhor tem que assinar uma documentação, esse negócio tem que ter destinação, senão não sai. Não saiu de lá. As joias, lembrando, hoje elas são prova, né? Elas constituem prova dessa investigação. Então, o senhor Mauro Cid é uma pessoa bastante enrolada com todos esses fatos. Veremos o que diz na CPI da manhã. Eu tô curioso para ver como será Mauro Cid. Acho que a tendência é que ele fique quieto, não incrimine ninguém, mas CPI é um bicho estranho. Muitas vezes a gente tem surpresa. Vamos lembrar da CPI da Covid, né? Chegar lá, alguém decide falar, né? Decide mostrar um celular, decide falar uma coisa. Não sabemos exatamente o que vai acontecer, então, portanto, olho amanhã. A sessão geralmente começa às 9 da manhã. Tem aquelas aprovação de requerimentos, votações, discussões, aparecem os bolsonaristas lá para encher o saco de todo mundo, né? Então, no começo é um pouco essa coisa, então no começo você pode ficar acompanhando o ICL Notícias primeira edição, vai de boa ali, quando tiver coisa importante serão informados, tá? Porque aí o programa faz flash lá da CPI. Na tarde desse domingo foi realizada em Brasília a manifestação do grupo Pró-Armas, que contou com a participação dos deputados federais Eduardo Bolsonaro, que falou que, professor é pior do que traficante, tá bom? Você, professor, que votou nessa gente toda, caso não tenha dado tempo de entender ainda, né? Ainda dá tempo, tá? O senhor Eduardo Bolsonaro subiu ontem num caminhão de som e falou que os professores são piores do que traficantes. Essa foi a frase dele, tá? Eu não vou usar a separação que ele faz, né? Professores doutrinadores. Porque na prática, quando alguém que tem voz pública, como este senhor, fala isso de professores, no limite está ampliando, inclusive, a possibilidade de violência contra professores. Porque, claro, quem quer fazer alguma coisa violenta contra professores, contra escolas, não vai querer saber a diferença entre professor doutrinador, seja lá o que patavina esse negócio for. Doutrinador é todo mundo que não concorda com a visão de mundo torpe que essa gente tem, né? Já sabemos o que é doutrinação para eles, sabemos o que é ideologia para eles, sabemos de tudo. Então, ontem, em cima desse caminhão, o senhor Eduardo Bolsonaro falou isso. E aí o Flávio Dino, durante a sua fala, falou o seguinte. Vamos primeiro só ler rapidamente aqui o que diz a forma, né? Além disso, Eduardo Bolsonaro afirmou que os professores são piores do que traficantes, como eu falei aqui. Prestem atenção na educação dos seus filhos, tirem um tempo para saber o que estão aprendendo nas escolas. Isso aqui é cartilha de perseguição de professores, exatamente como aconteceu em vários lugares do mundo. Essa gente não inventou isso no Brasil, tá, gente? Isso está espalhado por vários lugares do mundo. Nos Estados Unidos, inclusive, isso aí começou muito antes, né? A última onda desse negócio é de 2011, 12, 13, por aí, né? De perseguição de professores. Aqui no Brasil a gente está só copiando, a gente está só copiando o que acontece lá fora. Não lerei tudo o que falou aqui o senhor Bolsonaro, porque não me interessa. Sem citar diretamente a manifestação realizada pelo Pró-Armas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, declarou, por meio de suas redes sociais, que todos os envolvidos no 8 de janeiro, inclusive aqueles que ainda não foram revelados, serão
desmascarados e punidos. Disse o Flávio Dino, dia 8 de janeiro terá toda a sua terrível história contada. Os covardes que estão na sombra serão revelados e julgados. Decorridos 6 meses, tenho orgulho de ter lutado e seguir lutando em defesa da Constituição. Ela venceu os vândalos, golpistas e terroristas, declarou o Flávio Dino. Aliás, nessa semana, eu acho que foi no final de semana, né? O Alexandre de Moraes, o ministro, também falou sobre isso no Twitter, se eu não me engano dele, dizendo que o STF basicamente conseguiu segurar o rojão dessa galera toda. Hoje temos mais de 1.000 réus no STF por conta da invasão do 8 de janeiro. Lembrando sempre, quem acompanha o programa sabe aqui, eu vou fazer uma diferenciação rápida para a galera não esquecer. Há 2 inquéritos hoje para investigar o 8 de janeiro, tá bom, gente? Um deles sobre as invasões, outro deles sobre os financiadores, instigadores e mentores intelectuais. Essa galera aqui, dessa galera faz parte essas mais de 1.000 pessoas que já se tornaram réis, tá bom? Então agora oficialmente respondem a processo, estão lá enroladas com a justiça, vai ter que gastar com advogado, vai ter que ir em audiência, vai ter que correr atrás de testemunha, vai ter que produzir prova. A vida dessas pessoas, vocês podem ter certeza, já vai se tornar um caos, né, a partir disso. Então eu só tô falando isso porque tem muita gente que é o pessoal do movimento não dá nada, né? Movimento não dá nada nunca. Nesse caso, tá dando, tá? Nesse caso, as coisas estão andando de fato e essas pessoas vão se incomodar sim. E aí, cada um vai responder pelos crimes que eventualmente cometeu no dia, né? Pode ser desde depredação de patrimônio público até tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A gente tem aí várias coisas que podem ter acontecido no dia. Outra é a investigação da Polícia Federal em relação aos financiadores, instigadores e mentores intelectuais. Essa investigação prossegue, estamos chegando aí, talvez, a alguns nomes importantes nos próximos tempos. Veremos como a coisa anda. Vamos lá para a Folha de São Paulo. Ex-funcionário do MEC, alvo da Polícia Federal, recebeu 14 vezes fornecedor de kit robótica aliado de Lira. Aqui a Folha aprofunda mais as investigações e vai em cima de Alexander Moreira, que estava no Ministério desde 2016, mas, sobretudo, em 2020 e 2021, recebeu um empresário ligado ao Lira 14 vezes lá no MEC, e essa grana toda tem a ver, claro, com esse grupo do Lira e a grana do kit de robótica. Não vou ler a notícia aqui, vocês podem ler lá no site da Folha, mas é só para a gente manter esse assunto rodando, porque a gente não pode, de fato, esquecer disso aqui. Lembrando que, de toda a grana do orçamento secreto enviada para os tais kit robótica, 70% foi parar nas Alagoas, no que chamamos aqui, carinhosamente, claro, de NASA, né, o Pedro Falcão? A National, como é que é? NASA, National Association, como é que é o nome da NASA lá? Eu sou ruim nesse negócio aí. Não, National Alagoas Spaceship Association, é isso? É Space ou é Spaceship? Eu não sei. O papai não sabe esse negócio de NASA. É só Space, eu acho, né, o Pedro Falcão? National Alagoas Space Association. Porque assim, se esses kits robóticas todos foram para lá em Alagoas, tem gente mandando foguete para a Lua lá nas Alagoas, a gente não sabe, né? O Arthur Lira deve saber. É Space ou Pedro Falcão? National Aeronautics. National Aeronautic Administration. Space Administration. Ah, é mais burocrático, eu achei que fosse mais legal, é mais chato. Mas tudo bem, é a NASA, é a National Alagoas. Muito bem, gente, vamos lá para a notícia do dia hoje. O WhatsApp sempre rende boas notícias, né? E essa aqui, particularmente, ela é interessante porque mostra também como a extrema-direita, a gente viu isso desde que o Bolsonaro perdeu a eleição. A extrema-direita está aí se procurando, tentando se achar, né? Virou uma bagunça, inclusive, dentro do PL, né? Os bolsonaristas estão ali, mas tem bolsonarista também em outros partidos. Não sabem direito ainda o que vai acontecer após a impossibilidade do Bolsonaro de disputar eleições pelos próximos 8 anos. Isso deixou muita coisa em aberto. Fato é que Bolsonaro segue sendo um líder político da extrema-direita no Brasil, isso ninguém poderá negar, mas como ele não pode mais participar de eleições, as coisas, num momento como esse, se fragmentam muito mais, né? E aí o jornal O Globo traz a seguinte manchete, publicada pela repórter Amanda Scatolini.
Publicada agora de madrugada, né? Opa, não, peraí. Isso aqui é para depois. Aqui. Barraco no WhatsApp, deputados do PL, então não é pela Amanda. A Amanda publicou outra matéria que a gente vai ler depois. Isso aqui é a matéria do Bruno Góes, publicada meia-noite de hoje. Barraco no WhatsApp, deputados do PL trocam xingamentos sobre o voto da reforma tributária e ameaçam saída do partido. 3 dias após se dividirem na votação da reforma tributária na Câmara, deputados do PL, o partido que atualmente abriga Jair Bolsonaro, decidiram lavar a roupa suja em um grupo de WhatsApp da própria bancada. Mensagens obtidas pelo jornal O Globo e confirmadas por 5 dos envolvidos mostram discussão acalorada neste domingo, com xingamentos, acusações e até ameaças de saída da legenda. É aquele meme do patinho comendo sanduíche, né? Eu queria muito ver esse grupo. É sensacional, né? Pra ver esse grupo. Lembra daquele meme do patinho comendo sanduíche? O Briguem Desgraçados? É esse, né? Esse é o meme do Briguem Desgraçado. Aliás, a imagem do nosso programa hoje é essa imagem, né? Vamos lá, vamos ler até em pé isso aqui, né? Após a discussão no grupo, alguns parlamentares favoráveis à reforma tributária admitem a possibilidade de pedir à justiça para deixar o PL sem ferir a regra de fidelidade partidária. Eles são minoria no partido, que tem 99 deputados. Foi uma eleição gigantesca do PL, né, no ano passado, e se tornou o maior partido da Câmara, maior até do que o próprio PT, após a filiação em massa de aliados de Bolsonaro. Na votação em primeiro turno da proposta, que muda o sistema de impostos do país, a sigla deu 20 votos a favor do governo, a favor do projeto, né? E outros 75 foram contrários. E aí, claro, começou a brigaiada lá, né? Na tarde desse domingo, diante do debate acalorado, o líder da sigla, Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, decidiu bloquear o grupo. Então, assim, bloqueou, deu pau no grupo da família, literal, né? Assim, ninguém mais foi permitido enviar mensagens. Vocês imaginam um grupo de tiozão de Zap? Esse é o grupo master, né? Você já tem aquele grupo na família que tem o tiozão do Zap, o tiozão bolsonarista, que fica enchendo o saco de todo mundo. Então, esse aqui só tem esses caras. É sensacional, né? Eu não sei como tinha diálogo nesse negócio. Aí o cara foi lá e bloqueou, falando, não, você não manda mais nada aqui. Vocês imaginam a quantidade de loucura que tinha, né? Expressões como melancias traidores, né, os bolsonaristas chamando os outros deputados do PL de melancia, né, verde por fora e vermelho por dentro, uma piada clássica, né, usada principalmente para militares comunistas, né, e extremistas deram o tom da nova realidade da sigla. Tá igual o PSL, comentou um dos deputados. PSL, o antigo partido do Jair Bolsonaro também, para a gente lembrar. Antes de se fundir com o DEM, o PSL se desintegrou em 2019, após apoiadores fiéis a Bolsonaro e outra parte da bancada entrar em uma briga fratricida, diz aqui o Globo. Antes de bloquear o grupo, Cortes informou aos parlamentares que conversaria com o PL de Valdemar da Costa Neto e com Bolsonaro sobre a situação. Procurado, ele não quis comentar a briga. A discussão no grupo esquentou quando Vinícius Gurgel passou a reclamar dos extremistas e da perseguição. Ai, reclamando dos extremistas. Ai, meu Deus do céu. Que vontade de chorar. Tem extremistas. Gente, tem extremistas. O pessoal está se dando conta agora. Será, o Pedro Falcão? Será? Será que essa gente virou tudo comunista? Virou tudo maluco? Os caras estão reclamando dos extremistas e da perseguição aos 20 parlamentares favoráveis à reforma nas redes sociais. Nossa, o senhor Gurgel, bem-vindo. Vem que a gente está te esperando aqui, tá? Quer dizer, não vem, fica aí. Vai para lá, sai. Não vem nada, sai. Gurgel foi um dos deputados que votou a favor da proposta do governo e, obviamente, imediatamente começou a ser triturado pelos bolsonaristas nas redes sociais. É lógico, porque é o que eles fazem, né, o senhor Gurgel? O senhor não sabia disso? O senhor pode começar a conversar com a Sânia Bonfim, com a Duda Salabert, com a Maria do Rosário. Senta e pergunta para elas como funciona o sistema, né? Com o senhor não vai acontecer tanto assim, porque, para além de tudo, o senhor é homem, né? Então eles vão pegar um pouco mais leve, porque bolsonarista, para além de tudo, é um covarde, né? Então o senhor fique tranquilo, tá bom?
Só não fica ofendendo nas redes sociais quem vota de um jeito. Então, peço respeito, cada um tem o seu eleitor, escreveu o Gurgel, que tentou se diferenciar dos bolsonaristas. Não sou de esquerda nem de direita. Quem fala que não é de esquerda nem de direita é sempre de direita, né? É isso, né? Não sou de esquerda nem de direita, é de direita. Sou conservador somente. Fica legal ler assim, né? Parece uma peça do Shakespeare, né? Shakespeare no WhatsApp, né? What's Shakespeare? Se quiserem pedir minha suspensão de comissões, expulsão, do jeito que vier, tá bom. Não é comissão que vai me eleger. Fiel apoiadora de Jair Bolsonaro, Júlia Zanata, a deputada eleita em Santa Catarina, que era casada com o dono do clube de tiro onde Adélio Bispo e a família Bolsonaro treinaram, né? Isso aqui é informação, não é? Não tô falando o que eu acho aqui não, tá? Júlia Zanata era do clube de tiro lá onde a família Bolsonaro treinava em Santa Catarina e onde Adélio Bispo, o homem da facada, treinou também. Tô passando a informação para vocês saberem, para quem sabia, para lembrar, né? É aquela deputada que agora anda com um monte de florzinha na cabeça, né? Fiel apoiador de Bolsonaro, Júlia Zanata atribuiu as reclamações à atitude de quem fica choramingando. Não sei por que tanto choro, disse ela. Se tinham tanta certeza do voto, por que estão se explicando até agora? Os parlamentares então passaram a discutir a possibilidade de o partido ter duas lideranças distintas para representar grupos de fé. É o famoso rachou vestiário, né? Carlos Jordi, alinhado a Júlia Zanata, reagiu. Para mim está muito claro, o PL não vai retroagir, o caminho é consolidar-se como o maior partido conservador de direita da oposição do Brasil. Não é conservador, é reacionário, são coisas diferentes. E aqueles que não aceitam essa posição devem sair do partido. Júnior Amaral, também aliado de Jordi Zanata, foi além, sugerindo que os 20 deputados que votaram pela reforma tributária, que foi visto por eles como votando a favor do governo, votaram por outro motivo, que não o apoio ao texto. Essas tentativas de justificar o voto aqui no grupo da bancada fica parecendo que nós, bolsonaristas, somos otários. Parece? Parece? Vamos ler de pé. Vamos de novo. Vamos lá, peraí. Cadê? Essas tentativas de justificar o voto aqui no grupo da bancada fica parecendo que nós, bolsonaristas, somos otários para acreditar que se trata de um posicionamento verdadeiro a favor do texto. Me ajuda aí, diz o deputado. Não dá para te ajudar, deputado. Como se ninguém soubesse como funciona, escreveu ele, né? Aqui indicando que os caras teriam votado, né, o Pedro Falcão, por outros motivos, que não era o texto, né? O Gurgel rebateu pedindo que o colega pedisse sua expulsão do partido. Amigo, pede minha expulsão. Tô falando que isso aqui é Shakespeare, cara. Olha que bom que é esse texto, não é? Maravilhoso. Shakespeare sempre tem uns personagens meio malucos. Sim, é a comédia de erros, né? Isso aqui parece um bando de malucos. Parece, não é. De fato, é um bando de maluco, né? Parece otários. Eles não acham que são otários, eles acabaram de falar aqui, né? Amigo, pede minha expulsão. Aqui não tem mais clima com vocês, falou o Gurgel. Em meio ao barraco, desculpa. Eu tô passando mal. Em meio ao barraco, o ex-ministro da Saúde do Bolsonaro, General Pazuello, está no grupo, né? General Pazuello, lembrando sempre o responsável pela gestão assassina da pandemia, que matou 700 mil pessoas no Brasil. Então, pausa na risada para a gente lembrar quem é Pazuello, né? Militar, da ativa, né? Toda a competência logística dos militares representada em Pazuello, né? Que hoje é deputado, né? Surgiu tentando apaziguar os ânimos. Está faltando política nessas discussões. Senhores, considerando que sou um calouro nesta legislatura, peço desculpas caso escorregue algumas ideias. O nome do nosso partido é Partido Liberal. Só pelo nome não cabe radicalismos e acusações. Não cabe radicalismo no PL, onde tem um monte de bolsonaristas. 70 bolsonaristas. Não cabe, viu, gente? Não cabe. Não teve sucesso, porém o Pazuello, tadinho. Podia agora botar aquela coisinha. Né? A gente não tem, né? A discussão prosseguiu com o Gurgel. Eu tô passando mal, sério.
afirmando que o partido parecia casamento forçado e lamentou: tristeza vocês terem vindo para o PL. Que tristeza que vocês, bolsonaristas, vieram para o PL. André Fernandes, também da ala mais bolsonarista da legenda, perguntou: vocês quem? Isso aí parece aquelas brigas de baile, né? Vocês quem? Vocês estão falando de quem? Perguntou André Fernandes. O Gurgel respondeu: você, amigo, é um deles. Pede expulsão, não respeita. Preferia você em outro partido. Fernandes rebateu: não me chame de amigo que eu não lhe dei essa liberdade, viu, Pedro Falcão? Não me chama de amigo, tá bom? Tá pensando que a gente é otário? Vocês estão pensando que o bolsonarista é otário? Não me chama de amigo. O bolsonarista também diz: tá achando ruim? Pede pra sair. A resposta dele foi: na hora certa. Eu tô falando, cara, isso aqui é William Shakespeare, versão Zap Zap do Bolsonaro. Os textos são perfeitos, grandes diálogos, a gente poderia encenar isso aqui, inclusive. A discussão, então, descamba para acusações sobre processos e que os parlamentares, a que os parlamentares respondem quando o deputado youtuber Gustavo Gayer entrou no debate. Cara, é sensacional. Daí entra o Gustavo Gayer, abre uma porta assim. Procurado pelo Globo, Júlia Zanata lamentou a briga e tal. O que eles lamentaram? Vamos ler o Shakespeare aqui. Pode ter separado em falas, né? E aí, tipo, o que tem que fazer na cena. Tá sensacional, tô até tossindo de felicidade. Deixa eu tentar me recompor, vamos lá. Muita gente pensa em sair do partido, porém sou muito leal ao presidente Valdemar. Se me expulsarem, tudo bem, mas quero deixar clara a minha total lealdade ao presidente Valdemar, afirmou o deputado, esse aqui é o Gurgel, né? Também procurado, Gustavo Gayer não quis comentar as mensagens trocadas no grupo do partido. Jordi e Fernandes não responderam. Cara, a matéria está sensacional. É um momento comédia de erros, né? Barraco no WhatsApp, deputados do PL trocam xingamentos sobre o voto da reforma tributária e ameaçam saída do partido. Tá publicada lá na capa do site do jornal o Globo. Por gentileza, quem quiser, leia, que tá muito bom mesmo. Cheguei a passar mal nesse negócio. Aqui não é espaço para radicalismo, não, tá, Pedro Falcão? Tô pensando que o quê? Os caras são otários? Tá pensando que bolsonarista é otário, é isso? Tá pensando certo? Carlos Bolsonaro perde a linha e parte para cima do presidente do Republicanos, porque a treta não termina, né? Lá na revista Fórum. A aprovação da reforma tributária expôs um profundo racha na base política do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve que observar figuras como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, lembrando que o Bolsonaro e o Tarcísio não são do mesmo partido, o Republicanos é o partido ligado à Igreja Universal, o partido do Edir Macedo, tá? Então o Tarcísio e o presidente do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, declararem apoio ao texto. O Republicanos está a favor do texto, porque eventualmente esta reforma vai aumentar a isenção tributária para igrejas, tá, gente? Então, vamos respirar, parar de rir um pouco e vamos voltar para a informação que interessa. Então, né, para a gente entendendo também como é que essas pessoas estão se movimentando. O Tarcísio está no partido que é ligado à Igreja Universal, é basicamente o partido da Igreja Universal, né? O Marcos Pereira é o presidente do partido, os dois declararam publicamente apoio à reforma, porque essa reforma, se passar como imagina-se que passará, porque ainda não se sabe exatamente qual reforma teremos, né? Ainda tem tempo para discussão, vai para o Senado, e vai, e volta isso, e tira aquilo, e puxa, e aquela coisa toda. Mas, a princípio, essas igrejas sairão mais ainda beneficiadas da reforma. Então, por isso, né, que estão se posicionando dessa maneira. Marcos Pereira, antes defensor fiel do ex-presidente Jair Bolsonaro, entregou 36 dos 39 votos do Republicanos para a reforma tributária. Marcos Pereira não era fiel ao Bolsonaro, coisa nenhuma. Marcos Pereira fiel aos seus próprios interesses. O Republicanos, a Igreja Universal, está sempre nos governos, tá, gente? Está sempre. Estava nos governos petistas do passado também, não vamos nos esquecer disso. Além disso, Tarcísio de Freitas, que foi ministro do ex-mandatário, escolhido a dedo pelo Jair Bolsonaro, falou sobre o texto, falou bem sobre o texto, né? Tratou pessoalmente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Para a horda bolsonarista, Tarcísio é, aspas, o novo Dória, né? Ou seja, um traidor. Ao justificar a entrega de votos republicanos em favor da reforma tributária, o Marcos Pereira detonou o ex-presidente Bolsonaro. Nós somos de centro-direita, diz o pastor reaça do Republicanos, né? Ai, Brasil, que coisa, que saudade. O que ele falou mesmo? Nós somos de centro-direita. Disse o... Cadê a caneta? Vem cá, minha filha. É você mesmo. Disse o Marcos Pereira, o pastor da Universal do Republicanos. Ele, Bolsonaro, é de extrema-direita, né? Os extremos são duas faces da mesma moeda, papo de boteco de política, né? Tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda, li, bololó, tá, não vou ter mais. Olha essa tua frase. O que é? O governador é de centro-direita, não é radical, falando do Tarcísio, né? Além disso, Pereira também afirma que ninguém isolou o ex-presidente Bolsonaro, pois ele o fez por vontade própria. Os episódios de hoje, da quinta-feira, não isolam Bolsonaro, porque ele já se isolou e vem se isolando por seu próprio comportamento. Isso aqui a gente tem que ler nas entrelinhas, hein? Porque o Bolsonaro está respondendo hoje a mais 15 processos no TSE, a gente não pode esquecer disso, né? O processo que tirou o Bolsonaro das urnas é 1 de 16, tem mais 15 lá e tem, ó, um caminhão de ação penal em cima do Bolsonaro. Então, Bolsonaro, o senhor ouça aqui a voz do pastor que está falando que o senhor está ficando isolado, meu filho. Entregou a eleição para o Lula por causa do comportamento dele, o que não deixa de ser verdade. Vem se isolando quando começa a brigar com o judiciário, quando lá no início do governo briga com o parlamento, quando ele é contra a vacina. Nossa, mãe, parece a Madre Teresa de Calcutá falando, mas é o Marcos Pereira, tá, gente, do Partido da Igreja Universal. Calma lá, não se emociona, tá bom? E aí, claro, o Carluxo, né, o vereador federal, né, conhecido como vereador federal, o filho do Bolsonaro, não gostou, que é do Partido Republicanos, né? O filho do Bolsonaro está no partido do Marcos Pereira, que acabou de fazer essa fala aqui, que parecia uma Mahatma Gandhi, praticamente, né? Não gostou nada das críticas que Marcos Pereira fez a seu pai e partiu para cima do pastor licenciado e, com sua linguagem própria, acusou Pereira de ingratidão. A Fórum tira uma onda aqui com a linguagem própria do Carluxo, que é o Carluxês, né? Essa raça aumentou a bancada e o poder devido às palavras e ações do presidente Jair Bolsonaro e hoje falam assim. Será por quê? Eu adoro. Será por quê, Pedro Falcão? Hã? Que jeito bom de fazer uma pergunta, né? Acho que é porque creem no que pregam, disse Carlos Bolsonaro, nessas coisas cifradas dele, né? Hoje o programa tá bom demais, né? Além disso, ao responder a uma internauta que compartilhou a entrevista de Marcos Pereira, onde o ex-aliado ataca Bolsonaro, Carlos ironizou. Tudo pela democracia, viva a crença em Deus, né? Então, o racha continua, né? O Bolsonaro, de fato, ficou isoladaço, né? Depois a gente viu aí essas pesquisas que são feitas com o impacto nas redes sociais das pautas, né? Então, os pesquisadores pegam as pautas do dia, as mais importantes, e elas medem se teve impacto positivo ou negativo em relação à atuação de determinados atores políticos. E essa maneira como o Bolsonaro se colocou durante a votação da reforma tributária causou um impacto muito negativo para ele e deixou ele muito isolado de fato, né? Isolado, inclusive, do pastor Marcos Pereira, tá? Que parece o quê? Parece, como eu falei, parece uma Mahatma Gandhi perto do Bolsonaro falando essas coisas, né? Então causou sim um dano de imagem importante pro Bolsonaro, tá? No entanto, as coisas não são tão simples assim, né? A Mônica Bergamo traz hoje aqui na Folha o PL festejando que o Bolsonaro está fraco politicamente, mas ainda uma mina de votos. Jair Bolsonaro vem causando incômodo na rotina do PL, que considera que ele promove atritos desnecessários. Nossa, não. Hoje é o dia das surpresas, né? O PL está descobrindo que o Bolsonaro causa atritos desnecessários. Como Estão com delay. Hã? Estão com delay. Estão com delay. Tá com delay dos 34 anos, mais ou menos, né? Porque os 30 que ele foi deputado, os 4 da presidência. O PL descobriu hoje, com 34 anos de atraso,
que o Bolsonaro é uma pessoa destinada a causar atritos desnecessários, né? Como a tentativa de pressionar o partido a votar contra a reforma tributária. O ex-presidente, no entanto, isso aqui é importante, eu venho falando isso no programa, quem acompanha sabe quantas vezes eu já falei isso. Segue sendo tratado como uma dádiva eleitoral pela legenda. Na análise de dirigentes do PL, Bolsonaro está em uma situação ideal para o partido. Eu falei exatamente isso aqui, eu não vou lembrar que programa foi. Vem cá. Mas foi algumas semanas, com certeza, falei exatamente isso aqui. O Bolsonaro, nesse momento, ele está em um ponto, assim, perfeito para um partido como o PL, tá? Por quê? Ele está fraco politicamente porque é inelegível, ou seja, o Bolsonaro, por enquanto, não atrapalha o PL querendo ser candidato, por exemplo. O que é excelente para o PL, né? Muita gente não quer o Bolsonaro candidato, porque, afinal de contas, Bolsonaro, né? Isso torna ele, de algum modo, mais dependente do partido, porque depende do partido por uma série de coisas, inclusive para receber dinheiro. Bolsonaro hoje é presidente de honra do PL, recebe um salário de R$41 mil por mês. Não nos esqueçamos disso, tá? Mas ele segue forte eleitoralmente. A avaliação é que, como cabo eleitoral, ele funcionará como uma mina de votos nas próximas eleições. A derrota política que teve na semana passada, ao tentar derrotar o governo Lula na reforma tributária, teria consolidado a fragilidade política do Bolsonaro, sem tirar, no entanto, a capacidade de mobilizar o eleitorado. Essa é a grande... Eu acho que é um grande resumo do momento do Bolsonaro hoje, né? De fato. Ele possivelmente não será candidato nas próximas eleições. Não sabemos o que pode acontecer. Essas decisões do TSE podem ser revertidas, pode cair no STF na mão de um Cássio Cunha, de um André Mendonça, aí toma uma decisão monocrática, derruba a decisão do TSE, joga o Bolsonaro na eleição de novo, né? Não é tão simples, mas esse caminho é um caminho que pode rolar, tá? Pode rolar de fato. Mas o Bolsonaro segue sendo um líder político importante. É o líder político mais importante da direita brasileira. Hoje, por larga margem, né? Tanto é que aquele deputado que foram perguntar por que ele era contra, é porque eles eram a favor. Eles, no caso, a esquerda. Exatamente. Exatamente. Comunistas, né? Não é a esquerda, os comunistas. Os comunistas. Então, o PL vê com bons olhos esse momento do Bolsonaro. Tenho dúvidas se o Bolsonaro vai entregar esses votos todos para o PL, né? Porque essa é a parte do acordo que o Bolsonaro tem que cumprir. O Bolsonaro não é muito bom nessas coisas não, né, gente? Cumprir acordo, palavra, né? Faz basicamente só o que quer. Eu tô ainda passando mal do zap lá do Bolsonaro. Mas, enfim, é um bom resumo do momento que vive o Bolsonaro hoje, né? É um cara que tem uma força eleitoral muito grande ainda, tem o que na ciência eleitoral, política, nas pesquisas chama de recall, né? Quando as pessoas recordam o nome de um candidato, se você perguntar para as pessoas na rua quem é o político mais influente do Brasil hoje, ou quem você vai votar para a presidência, e não está o nome de ninguém, o nome do Bolsonaro é um dos que mais vai aparecer, né? A força política dele é enorme ainda. Mas não pode concorrer. Então o PL está tentando manusear isso com calma. Eu duvido que o Bolsonaro vai fazer metade do que as coisas imaginam. Duvido. Porque é o Bolsonaro, né, gente? É o Bolsonaro e ele não vai fazer. Olha, notícia que circulou no mundo todo, inclusive, esse final de semana, né? Eu vi em praticamente todos os jornais estrangeiros que eu dei uma olhada, que os Estados Unidos estão pretendendo mandar bombas de fragmentação para a Ucrânia, tá? Isso é uma grande discussão que está acontecendo. Vamos lembrar que no ano que vem tem eleições nos Estados Unidos. O Biden vai precisar buscar apoio na parte considerável dos eleitores americanos que gosta que os Estados Unidos se metam em guerra, que gosta de jogar bomba na cabeça dos outros, que gosta de invadir país, gosta, vota por isso, né? E agora, diante desse cenário, o Biden, lembrando, hoje está
Na Europa vai ter uma reunião da OTAN, né? Foi primeiro para a Inglaterra, se não me engano, vai se reunir com os suecos também. Tem uma reunião da OTAN ainda dentro da discussão de arrastar a Ucrânia para a OTAN. E nesse final de semana, essa notícia, se eu não me engano, foi dada primeiro pelo New York Times, que essas bombas de fragmentação seriam enviadas dos Estados Unidos para a Ucrânia. Qual é o problema dessas bombas? Vocês estão vendo aqui, ó. Quem está assistindo o programa, quem não está assistindo, eu vou descrever a imagem, tá, gente? Quem não está assistindo por motivos de não pode ou não consegue. Esse negócio gigante aqui, isso aqui sai de dentro de um avião, tá, gente? Isso aqui, em tese, é o que a gente conhece como a bomba, tá? E ela, que é basicamente um cilindro, tá? Dentro dela, de fato, estão os explosivos. Então, tá vendo essas coisinhas redondinhas aqui, ó? Cada coisinha dessas aqui é um explosivo, ó. Isso é tipo uma granada. Isso aqui é tipo uma granada. Exatamente. Então, cada uma dessas aqui, ó, senhor Pedro Falcão, é uma bomba, de fato, tá? O que acontece? Isso aqui, quando é solto do avião, o que ela faz? No meio do voo, ela abre como se fosse uma boca de jacaré, faz assim, ó, pô, tá? Então, ela explode no ar, antes de alcançar o solo. Ela explode aqui na frente, esse detonador aqui, ó, ele explode e ele abre esse container como se fosse uma boca de jacaré abrindo. E libera essas outras centenas, milhares, no final das contas serão milhões, de explosivos. O nome dessa invenção diabólica aqui é bomba cluster, tá? Muita gente já ouviu falar nisso, né? As famosas cluster bombs, tá? Esse artefato militar é proibido na maioria dos países do mundo. Aliás, o Brasil fabrica isso aqui, tá? O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda hoje fabrica esse tipo de armamento. Para nossa sorte, nem o Bolsonaro, e aqui faremos um justo comentário, nem o Bolsonaro, e obviamente muito menos o Lula, agora mandaram armas e munições para a Ucrânia, como a Ucrânia gostaria, né? Porque eventualmente isso aqui poderia ter embarcado do Brasil para lá, tá? Agora os Estados Unidos ameaçam e já declararam que podem mandar isso aqui para o exército ucraniano. Qual é o problema? Qual é o grande problema? Há um índice desses explosivos aqui que, quando eles são liberados no ar e caem na terra, em tese eles deveriam explodir, tá? Então, você aumenta a área de explosão e o dano quando você libera essas micropartículas explosivas, né? Micro não, porque são desse tamanho assim, né? Qual o problema, senhor Pedro Falcão? Várias delas não explodem. A depender do fabricante, da idade, do uso, do índice. Esses armamentos usados pelos Estados Unidos, já em outras guerras, cerca de 15% dessas bombas não explodiam. E isso depois vai parar na mão, principalmente de crianças que encontram essas bombas no solo, anos depois que as guerras terminaram. E aí, a gente sabe o que acontece. Por isso que esse tipo de armamento é proibido em vários lugares do mundo, né? E os paladinos da democracia, não vai reclamar da Rússia? Bom, então a gente vai colocar nesse frame que as pessoas gostam de colocar, né? O Putin não é um maluco? O Putin não é um criminoso de guerra? Não é assim que as pessoas que defendem os Estados Unidos colocam? Ele não é um doido? Então eu vou lá cobrar do Putin um negócio desse? Eu tô falando da maior democracia, entre aspas, aqui, do mundo, né? A democracia pela liberdade, a democracia que invade países para libertá-los das garras do comunismo, sei lá do que. É essa democracia do senhor Joe Biden que está mandando, que vai mandar, que diz que vai mandar esse tipo de munição para a guerra da Ucrânia, né? Então, claro, causou muita discussão, inclusive nos Estados Unidos. Não sabemos ainda como as coisas vão avançar em relação a isso, mas foi a grande notícia do final de semana. Vamos lá, a gente rapidamente se encaminhando para o final do programa, para a capa do New York Times. Antes disso, temos que encerrar a nossa rede. Então, pessoal da TVT,
pessoal da Rádio Brasil Atual e pessoal da TV Quirimurê agora estão encerrando a rede para começarem os seus outros programas. Então, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela audiência de quem esteve aí nos acompanhando pela TVT, pela Rádio Brasil Atual e pela TV Quirimurê. Nós voltaremos amanhã com vocês, tá bom, gente? Então, encerrando a rede aqui, vou dar aquele tempinho de encerramento de rede, ficar fazendo aquela cara de apresentador de jornal no final do jornal. São 3 segundos, né? É isso, Pedro? Tchau, pessoal da rede. Muito bem. E a gente segue aqui com as notícias rapidamente até o final do programa, é isso? Então tá bom. Obrigado, pessoal. Vamos lá, então, para o New York Times, o jornal americano. Vamos ver quais são as novidades que eles trazem aqui, né? Uma matéria que eu tinha lido ontem, aliás, uma matéria curiosa sobre turismo. Quem viaja para Roma agora vai ter que começar a pagar para entrar no Panteão. E isso está causando uma imensa confusão lá. Eu tinha lido essa matéria ontem, por acaso está na capa do New York Times agora, né? O New York Times hoje, gente, basicamente matérias sobre o clima. Onda de calor perigosa, diz o New York Times aqui, nos Estados Unidos, e mais está por vir. Aqui tem várias reportagens hoje sobre o mesmo caso, mostrando como os Estados Unidos, esse ano, vão sofrer muito, muito mesmo com o calor, levando pessoas, inclusive, a óbito, tá? Essas ondas de calor no norte do globo são muito, muito violentas, né? Quando elas acontecem, sobretudo porque são países que não são preparados para elas, né? Aliás, poucos são diante de tudo que está por vir, né? Então, 3 matérias aqui separadas do New York Times, uma delas falando sobre a onda de calor, que pode ter 18 dias consecutivos em estados como o Arizona, de recorde histórico de calor. Quem acompanha o Desperta sabe que eu venho falando sobre isso. Problema hídrico no Uruguai, mais de 500 mil de pessoas no Uruguai recebendo vale para comprar água. No Uruguai, Pedro Falcão, você não pode mais escovar o dente com a água que sai da torneira, tem que tomar banho de olho fechado, de boca fechada. A água que sai da torneira no Uruguai pode ser usada exclusivamente para puxar a descarga. O Uruguai, principalmente Montevidéu e Canelones, que é a região onde estão metade da população uruguaia, está sem água por causa do clima, tá? E agora manchetes lá do New York Times nos Estados Unidos mostrando isso também. No Vale do Rio Hudson, muitas tempestades, porque quando a gente fala de emergência climática, a gente está falando de clima extremo, né? Não se fala mais em aquecimento global, até para evitar o comentário dos caras aí do bolsonarismo, que dizem que não são otários, né? A gente viu na matéria antes aqui. Não são otários, então não é mais aquecimento global, viu, gente? É emergência climática, porque a gente está falando de extremos, né? Extremo calor, extremo frio, seca extrema, chuvas extremas, tempestade, furacões. A gente espera, inclusive, isso no Brasil desse ano. Então, os grandes destaques do New York Times de hoje têm a ver com isso. Quem quiser ler as matérias, estão na capa do jornal em destaque. Muito obrigado a todo mundo. Segunda-feira, 10 de julho, este foi o Desperta ICL. Estamos ao vivo toda segunda, terça, quarta e quinta, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Fiquem com o ICL Notícias, primeira edição. O link está nos comentários. Clica e vai para lá que o programa já começou, né, Pedro Falcão? É isso, a gente tem que sair correndo? Então tá bom. Tchau!